Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Guia de Terror, conteúdo de vídeo e áudio do nosso famoso, famigerado e importantíssimo Guia de Terror, que está aí batendo 500 mil de visualizações nesses anos de história, desde 2008 aí, levando conteúdo de filmes de terror para vocês que são fãs. E eu sou o André, criador do blog e dessas plataformas novas, sou editor também do site. E hoje quero falar com vocês sobre Alucinações do Passado 2. Alucinações do Passado 2, mas não é uma continuação, tá? É um filme que é uma releitura do clássico dos anos 80, né, chamado Alucinações do Passado. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da história, né? O primeiro filme foi feito nos anos 80, perdão, 90, né? Lançado em 90, então ele foi rodado nos anos 80, com direção do Adrian Lyne, estrelado pelo Tim Robbins, né? Acho que foi um dos filmes mais chamativos, né, da carreira do Tim Robbins. E conta a história de um homem traumatizado que resolve fazer um tratamento experimental que envolve psicodélicos para tentar se livrar das alucinações, digamos, que ele tinha, né? O estresse traumático dele ali de guerra que está impedindo ele de continuar. E o Alucinações do Passado número 2 é um filme novo que chegou agora, foi lançado em 2019 e chegou ao Brasil agora entre 2020 e 2021, lançado para locação digital pela A2 Filmes, né? O título do filme original é Jacob's Ladder, que é a mesma coisa do primeiro filme, né? Então a gente entende que seria uma refilmagem, um remake mesmo. Só que a história, ela vai um pouquinho de distante não vai, ela dá uma desviada, ela se torna uma adaptação. Por isso que a empresa optou por colocar dois no filme, não só Alucinações do Passado. Porque o ponto de vista, apesar de ser envolvendo experimentos, uma parte de traumas, né, de pós-guerra, tudo, e alucinações, obviamente, porque o título é esse, né, a gente tem uma releitura da história, né? A gente tem uma adaptação modernizando um pouco essa abordagem. Então, Alucinações do Passado número 2 está disponível para quem tem assinatura do Prime Video e também para quem pode alugar no pay-per-view, né? Então, você tem Now, iTunes, tudo isso. A direção do novo filme é do David Rosenthal, tá? E o astro do filme é o Michael Ealy. Ele é famoso ele fez um filme recente de guerra chamado Redenção, que dá dois filmes, né? E ele fez sucesso com participações em filmes como Velozes e Furiosos 2, um clássico do cinema afro-americano, né? Chamado Barbershop, né? Que a gente conhece aqui como uma Turma do Barulho. É um nome terrível, né? Turma do Barulho. Eu sou campeão de dar nomes assim quando me pedem sugestões, sabe? Mas, enfim, o Michael Ealy, ele fez vários filmes famosos, novos, assim, Ladrões, com o finado colega do Velozes e Furiosos, que me fugiu o nome dele, gente, fez o Brian, é o Paul Walker. Olha só, hein? O André. É que eu sou fã de terror, gente, não fã de ação. Eu podia cortar isso na edição, mas eu vou deixar para vocês entenderem a vida de jornalista e de blogueiro. Não é fácil lembrar de tudo, né? E olha só, o Michael não, o Michael Willi já foi, né? Agora é o David Rosenthal, que é o diretor. Esse foi o primeiro filme dele de terror mesmo, com clima, com suspense, com ficção científica misturada e tal. Ele fez alguns filmes como um drama chamado Caminho da Felicidade. Ele fez um filme de ficção chamado Próxima Parada Apocalipse, que era para ser um filme de terror, mas acabou sendo um filme meio de ação e tal. O Cara Perfeito, que seria um suspense de relacionamentos e tal. Então, eu estou dando essas informações porque você, assim, para ajudar a entender que o Alucinações do Passado 2 ele ganhou uma releitura sob uma nova perspectiva, com um diretor mais moderno, com um protagonista diferente, e a história foi adaptada para poder se ajustar a esse momento, né? Então, o Jacob, no caso, não é ele o veterano de guerra. No caso, o veterano de guerra é o irmão dele nessa história nova.
E aí, o Jacob, ele é um médico, ele tem uma experiência de guerra ali, de auxiliar as pessoas, tudo. E quando ele volta, né, e o irmão dele tá sofrendo de todo o estresse pós-traumático, ele começa a alucinar também. É como se tudo isso voltasse, ele revivesse todos os traumas dele. E a gente vai vendo a história ficando densa, sabe? Os sustos, as paranoias começam a ficar mais físicas, mais presentes, assim, e a tensão entre os irmãos aumenta. E a casa deles vira um inferno, porque o Jacob começa a querer ajudar o irmão e as coisas não dão certo, né? Então tá aí uma sugestão, se você vai procurar no Prime para você assistir Alucinações do Passado 2, achando que é um remake ou achando que é uma continuação, faça isso pelo filme em si, não porque você quer ver uma continuação ou um remake. Ele é uma adaptação, uma releitura do filme dos anos 90, 80, tá bom? Então, o nome é parecido, a história é parecida, mas os filmes são diferentes, beleza? Então, é isso, é o que eu tinha para falar hoje para vocês nesse episódio do podcast do Guia de Terror. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Se não gostaram, digam por quê. Comentem no vídeo aqui, comentem no post lá no Instagram por que que você não gostou e a gente bate um papo sobre isso, beleza? A gente se vê e se fala no próximo episódio. Tchau!